Oi, ouvintes, aqui é Simone Justínio, diretora de marketing da Delphia, e eu estou aqui para conduzir mais um bate-papo de um tema sempre incrível e sempre relevante para os negócios de vocês que nos acompanham. E ao meu lado eu tenho duas pessoas importantes, mas antes de apresentá-los, eu queria falar sobre o tema que a gente vai mergulhar hoje, que é como as parcerias estratégicas potencializam a evolução das empresas, seja na questão digital ou seja nos negócios. E quando a gente fala de parceria, a gente sempre fala de duas empresas ou dois lados ou até três que vão fornecer sempre um aprimoramento sobre algum processo ou sobre um quesito comercial ou sobre uma experiência que a gente vai fornecer para um cliente final. E a gente está aqui hoje justamente para falar como que a união ela pode ser um sucesso quando a gente une uma empresa que é capaz de fornecer tecnologias de ponta e uma outra que tem uma inteligência consultiva. E o bate-papo hoje, como eu falei, tem ao meu lado aqui duas grandes mentes brilhantes, e eu quero começar por quem é de casa, ele que estava me contando aqui que gosta muito de churrasco, mas tem um porém. Diz que o churrasco só tem graça quando é feito por um grupo seleto. Ao meu lado eu tenho o Frias, que é o gerente comercial aqui da Delphia, à frente das questões da Huawei, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Frias, bem-vindo, e eu queria que você se apresentasse para os ouvintes. Oi, pessoal. Meu nome é Carlos Frias, estou na Delphia há 7 anos. Entrei na empresa para montar uma área de serviços, né, de field service, há 7 anos atrás, e há 2 anos eu estou atuando na parte comercial, junto com uma parceria com a Huawei, entre Delphi e Huawei. Muito bem, Frias, bem-vindo, bom te receber de novo. E do meu outro lado, eu tenho uma pessoa que estava me contando muitas coisas interessantes da sua vida pessoal, porque afinal de contas a gente diz que a tecnologia é feita de pessoas para pessoas, e ele me contou que ele, além de adorar cozinhar, ele é instrutor de mergulho, ele diz que se diverte sob pressão. Ao meu lado eu tenho o Ricardo, que é diretor de canais da Huawei. Muito bem-vindo, estou feliz de te Obrigado, receber. Dê um oi para os nossos obrigado, Simone. ouvintes. Olá, tudo bem? Sim, muito legal estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de vocês poder fazer um bate-papo aqui sobre tecnologia, como que a gente consegue, juntos, criar algo diferente no mercado e acelerar a transformação digital no mercado. Eu trabalho na Huawei há 7 anos, como responsável de parcerias, alianças, desenvolvendo negócios através de parceiros. E num conceito de uma área que a gente chama de enterprise, é onde a gente faz a comercialização dos nossos produtos, tecnologias para o mercado público e para o mercado privado. Já trabalho há muitos anos no segmento de tecnologia já fui um técnico de puxar cabo, Olha né, só. passar por baixo da mesa, subir em shaft, passar cabos e afins. Já tirei uma das certificações aí mais difíceis do mercado há muito tempo atrás, na tecnologia de networking, quando a gente falava de, talvez você não vá conhecer, mas tinha um conector, né? Esses conectores que a gente fala, tem um conector que a gente chamava de conector vampiro. E é um conector, por que que ele era chamado de vampiro? Porque literalmente ele mordia o cabo. Então era a época de cabos coaxiais e afins, aí, token ring, muito tempo atrás, né? ATM, frame relay, então é uma tecnologia muito antiga. E naquela época eu já fui um técnico de campo, já não técnico de campo, eu fazia muita pré-vendas e também tirei minhas certificações naquela época. E durante o tempo fui desenvolvendo minha carreira mais para o lado de desenvolvimento de pessoas, liderança e negócios, e é onde hoje eu estou. Sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios dentro da Huawei na área de enterprise, né? Através de parceiros, e é onde a gente tem o prazer de estar aqui conversando com vocês e desenvolvendo essa parceria de longo prazo. Muito legal, Ricardo. Bem-vindo, bem-vindo, Frias. E já para começar falando de Huawei, a gente ouve muito sobre esse crescimento das gigantes ou de negócios chineses. E eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, Ricardo, quem é a Huawei, como é esse modelo de trabalho que vocês estão trazendo para o Brasil ou estão já implantando no Brasil? A Huawei é uma empresa que já está no Brasil há mais de 27 anos. A gente nasceu há muitos anos desenvolvendo o mercado para as operadoras, né? As operadoras, talvez hoje, para nós, é o nosso maior cliente dentro do país e dentro dos principais países. A gente tem uma penetração muito grande, tanto na infraestrutura de cabeada quanto não cabeada, toda a parte de armazenamento, até na parte de nuvem. Temos bastante soluções dentro das operadoras e a gente cresceu nos últimos um pouco mais de 10 anos para essa área que eu chamei de enterprise. Então, a nossa estratégia dentro dessa área de enterprise é justamente levar essa tecnologia para as empresas, para acelerar a transformação digital de uma forma muito ampla, como todo mundo muito fala, né?
mas sempre através dessas parcerias estratégicas, que é o tema principal da nossa conversa. E a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso e como a gente se potencializa, né? Esse é o nosso objetivo hoje dentro do país, levando essa tecnologia para as diversas empresas. E para essa questão de focada em B2B, vocês só trabalham no modelo de parceria, ou seja, uma empresa, ela não pode comprar diretamente da Huawei, é isso? É, na grande, quase que 100% na totalidade dos nossos negócios, a compra é sempre através de parceiros, né? A gente tem vários tipos de parceiros em categorias diferentes, com capacidade de fornecimento de serviços e ou produtos de formas diferenciadas, e é através desses parceiros que a gente faz chegar a nossa tecnologia no mercado de ponta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, ouvintes. A gente sempre acaba vendo empresas usarem outras empresas, mas no final de contas, por que esse trabalho de canais? Qual a importância disso e principalmente como isso auxilia a evolução digital dos ambientes das empresas? E aí, Frias, eu queria te ouvir um pouco para falar sobre por que as parcerias estratégicas elas se tornaram tão essenciais nessa evolução ou no amadurecimento dos ambientes das empresas. As parcerias são muito importantes porque, no caso da Delphi, uma empresa de serviços, né, focada muito em entrega de serviços, e uma parceria com uma empresa de infraestrutura como a Huawei é muito importante para potencializar o crescimento, trazer novas tecnologias de ponta, que é um mercado que a Huawei é muito forte. É uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Acho que está entre as 5 mundiais em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente consegue agregar no portfólio da Delphia toda essa tecnologia, toda essa velocidade de transformação digital e encaixar no nosso produto final para o cliente. Então, a gente consegue potencializar a nossa entrega em campo e todo o nosso ecossistema. Acho que essa era uma maior estratégia entre a parceria entre Delphi. E Ricardo, para você que está justamente mergulhado nessa questão de parcerias, né, como é que você consegue de fato tangibilizar a importância dos parceiros frente à evolução e até a expansão dos negócios da Huawei no Brasil? Tá, legal. Até complementando um pouco o que o Frias estava comentando, é interessante ter a visão do lado do integrador consultivo, né? Que nós, como fabricantes, a gente tem uma visão do lado exatamente do lado oposto, onde nós somos fornecedores da infraestrutura, da Hum, tecnologia básica, né? Mas eu não forneço a solução como um todo. Por mais que eu fale, eu vendo uma solução, ok, o objetivo final é fazer uma venda de solução, que é onde a gente vai conseguir diminuir ou melhorar ou até atingir uma alta produtividade, melhorar a dor de um cliente, alguma coisa assim. Mas no final a implantação e a solução em si que desenha é o parceiro, é o integrador consultivo, é uma empresa como a Delphi que tem a capacidade de levar esse conhecimento do cliente e transformar isso em tecnologia, né? E usando a nossa infraestrutura. Então, do nosso lado, a gente usa, no bom sentido, né, essa capacidade do parceiro nesse modelo consultivo de trazer essas soluções para o mercado. É como a gente consegue expandir o mercado também, porque eu também não consigo chegar no mercado como um todo, sendo que eu tenho recursos finitos. Eu sou restrito sobre a capacidade de geração de demanda e até de poder, e principalmente de entrega, né? Meu poder de entrega ele é muito restrito. Então, eu tenho recursos altamente especializados, mas são poucos, onde eu preciso de alguma forma expandir o mercado ou expandir esse conhecimento e poder também escalar isso através de conhecimentos consultivos do Sim. mercado, como a própria Delphi pode levar. Posso dizer que o parceiro tem uma função fundamental na capilaridade dos negócios? 150%, né, é fundamental, com certeza. Eu acho que talvez até de uma forma no passado se falava muito, né, de modelos matemáticos que comprovam isso, mas nem precisa É. mais disso. É Uhum. é muito simples, você olhar para o resultado de uma empresa e falar como que eu consigo chegar no mercado versus eu, através de parceiros consultivos, chegar no mercado. Então, Eu acho que é uma conversa que já tivemos, Ricardo Matsui. É, eu acho que assim, essa parceria, o parceiro, na verdade, ele fideliza a marca muito, porque normalmente o cliente final, pessoas vendem para pessoas. No final do Verdade. dia é isso, né? Então, normalmente o cliente final, ele tem como a garantia a pessoa Delphi. Então, quando você agrega produtos, produto por produto não vai se vender. Produto não se oferece para um cliente final, né? Então, assim, quando você tem a capacidade de mostrar para o cliente que você dá garantia, a entrega de serviços, o equipamento é de alta tecnologia, de confiança,
para o cliente final, acho que isso que fecha a conta e essa que amarra total a parceria entre as duas empresas. Acho que é isso que é o fim. Ricardo, uma pergunta que me ocorreu é: como que se dá a seleção dos parceiros? Porque eu imagino, hoje nós estamos num momento que todo dia surgem novas possibilidades, novos softwares, novos parceiros. Como é que é o trabalho da Huawei de selecionar aqueles parceiros que realmente fazem sentido porque vocês têm de objetivo no Brasil? Legal. É bastante interessante. A gente tem alguns modelos matemáticos, né? A gente usa de alguns modelos matemáticos de uma forma muito simplificada, mas obviamente a gente faz uma análise de mercado, a gente entende o potencial do Uhum. mercado, a gente entende a capacidade potencial do parceiro e como o parceiro se posiciona. Então, parceiros importantes e estratégicos que estão bem posicionados, certamente são parceiros bastante importantes para nós também, e é onde a gente consegue talvez focar os nossos esforços no desenvolvimento de negócios em conjunto para poder fazer esse crescimento eh, de forma em conjunto, né? Vamos dizer dessa forma. E, e é assim que a gente acaba olhando para o parceiro e como que a gente consegue se posicionar. A gente toma muito cuidado também de não trazer muitos parceiros que são concorrentes entre si em mercados muito simplificados ou de uma forma de um modelo de negócio muito simplificado. Eu acho que esse é um modelo tradicional que há muitos anos já a indústria ela tem perseguido, mas há pouco tempo para cá a gente tem transformado muito a forma como a gente vende tecnologia. E o cliente em si, né, o usuário final, chamado usuário final, ele em si tem transformado muito a forma como ele compra a tecnologia. Então, se a gente não seguir nessa dinâmica e não nos transformarmos como fornecedores ou fomentadores de parcerias no Sim, mercado, a gente está tá fora do morto. mercado. A gente continua vendendo a mesma coisa que há décadas atrás se vendia, mas que hoje, naquela época que eu vendia, era pré-vendas, funcionava, mas hoje em dia não funciona. Então, se eu não conseguir ter essa habilidade de conseguir diferenciar os meus parceiros e posicioná-los de forma adequada para diferentes mercados com diferentes soluções, eu tenho certeza que daí eu estou fazendo um trabalho errado. Então, é dessa forma Você que a gente vende olha. custo, né? A gente tá falando de custo, não de uma Sim, venda, não de é, valor agregado para o é cliente final. isso, é Acho que isso. E uma das coisas interessantes que a gente estava conversando, e eu achei bem significativo que você trouxe, Ricardo, é que a escolha de um parceiro também está pautado em longevidade, qualidade de entrega e o desejo de crescer. Então, um parceiro que tem essas características é um parceiro em que realmente faz sentido estabelecer Sim, um vínculo sim, longo e próspero. E certamente. pensando nisso, Frias, as consultorias elas têm um papel importante de ajudar cada vez mais os clientes a lidarem em ambientes complexos de grande evolução. Como é que você vê, por estar inserido nesse ambiente de consultoria, como que a gente ajuda as empresas a reduzir essa complexidade e apoiar em escolhas mais inteligentes? Acho que hoje em dia, a maior redução de uma escolha é quando você consegue dar para o cliente uma escalabilidade assim de um produto, por exemplo. Quando ele consegue crescer rapidamente sem ter muito investimento inicial na frente. Então, assim, é a escolha do produto ideal para o cliente, que atenda a necessidade e que dá a possibilidade dele escalar futuramente. Então, assim, que eu não coloque o equipamento que daqui a 2, 3 anos ele está totalmente obsoleto que ele não consiga escalar. Então, acho que este é o diferencial quando você fala em ambientes complexos de infraestrutura. Então, é esta consultoria, esta curadoria que a Delphia faz com os clientes. É dar uma visão de médio e longo prazo aonde ele quer chegar. Então, assim, essa visão de entender o cliente, qual a necessidade, para onde ele está indo. E aí a gente consegue escalar. Acho que a melhor forma de você trabalhar com ambientes complexos é essa, te dá um futuro para o cliente. Como é que você vê o papel das consultorias nisso? Extremamente importante, mesmo porque, do ponto de vista, como eu estava falando, da solução como um todo, nós, como fabricantes, a gente tem o nosso papel. Como até o Frias falou, a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento para trazer tecnologia de ponta e que os nossos produtos tenham longevidade, né? E a gente tem, por base do nosso desenvolvimento, produtos que têm longevidade, né? Então, eu tenho várias características hoje no meu portfólio que eu consigo, com o mesmo chassi de hardware, eu consigo evoluir na tecnologia simplesmente fazendo algumas trocas básicas, seja de firma ou de placa, e eu consigo avançar isso na tecnologia, e incorporando novas tecnologias e novas aplicações que possam vir a acontecer. Mas, por fim, se você não tiver uma forma de aplicar isso
para o ambiente do cliente e não souber aplicar isso para o ambiente do cliente, você pode estar oferecendo uma solução que eventualmente é muito maior do que ele precisa ou muito menor aquém do que ele precisa. E aí não E tem aí não jeito, em tem. 6 meses, um ano, o cliente vai ter que usar, o usuário final vai olhar para o negócio e falar, vou ter que trocar totalmente minha base. O que eu fiz de aquisição, meu investimento, ele está já perdendo em termos de tecnologia. Eu não consigo implantar novos serviços, eu não consigo ser competitivo, eu não consigo oferecer novos serviços para o meu usuário final. E isso é extremamente importante. Tá, pode seguir, Cris. Eu acho que complementando um pouquinho aqui, eu acho que no começo da parceria entre Delphia e Huawei, acho que foi muito isso que a Delphia buscou na Huawei. A Huawei é uma empresa que investe muito nisso, em dar um benefício para o cliente, tanto em custo do produto final, como em escalabilidade, enfim, em crescimento da planta do cliente final. Então ele assiste muito o cliente nisso daí. Então acho que a Delphi nunca teve uma empresa de infraestrutura, nunca foi uma revenda de equipamentos de infraestrutura. Há 2 anos que nós nos tornamos uma revenda, sempre somente serviços, uma empresa agnóstica. Nós tomamos a decisão de fazer essa parceria com a Huawei por entender que a Huawei é uma empresa que investe nisso daí. Ricardo trouxe um ponto que vem sendo uma pauta de discussão aqui dentro e no mercado, que é a responsabilidade que a gente dá para os nossos clientes sobre investimentos. Então, Hum, inflar o cliente comprar muita coisa que ele não vai usar, essa necessidade da gente usar a responsabilidade de custos inteligentes, investimentos muito bem ponderados, é muito importante que isso não só venha do lado da consultoria, mas também do fabricante, né? sim, certamente. E esse cuidado eu achei muito interessante, Ricardo, de ajudar os clientes a fazerem investimentos certos no momento Sim. certos. É. A gente também, como base das nossas tecnologias, além do investimento altíssimo em pesquisa e desenvolvimento, a gente sempre busca modelos onde você consegue compartilhar conhecimentos e trazer novas tecnologias, né? O tal de open source que se fala muito, a gente preza muito isso também. Muitas das nossas soluções são baseadas em bases de conhecimento abertos e conhecimento público, e é isso que a gente acaba trazendo bastante para os nossos produtos, sim. Muito bem. E a importância das parcerias, elas só realmente são eficazes quando a gente também está conectado com os clientes, entendendo o que os clientes precisam. E aí, Ricardo, olhando para esse ecossistema de infraestrutura, como que os fornecedores de tecnologia podem acelerar a transformação digital quando trabalham próximo de clientes e Sim. parceiros especializados? Eu entendo aí mais um entendimento meu pessoal e talvez até como uma prática de mercado. Do ponto de vista de fabricante, a gente está no topo da tecnologia, né? Eu tenho todo o conhecimento de pesquisa e desenvolvimento, tenho cientistas trabalhando nas pesquisas de novos materiais, químicos, físicos, matemáticos em modelos mais avançados para trazer mais eficiência, mais produtividade, enfim, nova tecnologia. E no final, ao mesmo tempo, eu tenho algumas equipes comerciais que estão na frente do cliente, onde o papel dessas equipes comerciais é simplesmente a fomentar a solução. Então, eu estou na frente do cliente para fomentar minha solução, para falar sobre tecnologia e, ao mesmo tempo, aprender dos clientes das necessidades deles. Mas, como eu disse, a gente não consegue chegar no mercado como um todo, né? Então, eu tenho alguns clientes, né, alguns usuários onde nós temos contato direto e a gente busca nesses clientes, nesses usuários, as necessidades deles de desenvolvimento das nossas tecnologias, seja desenvolvimento de uma nova tecnologia ou de ajuste de uma nova tecnologia. Mas aí o parceiro consultivo, ele é extremamente importante porque ele sim vivencia isso no dia a dia. Então eu posso muito bem entender as melhores práticas de diversos mercados e aí eu consigo catalisar isso sobre um segmento específico para ajudar a desenvolver esse mercado onde esse parceiro consultivo está atuando. Mas o parceiro consultivo ele tem uma habilidade de atuar em diversos mercados muito mais amplos, né, com uma amplitude muito maior. E aí o conhecimento deles, o conhecimento de vocês é extremamente importante para a gente também. Eu diria que talvez hoje, do ponto de vista de experiência, da minha experiência com 7 anos dentro da área de parcerias, nessas interações que eu faço, entre poucas interações com o usuário final, mas muitas interações com parceiros, eu vejo muito feedback de parceiro, né? Muitos parceiros passando informações para dentro da Huawei e nós desenvolvendo tecnologias baseado nessas informações. A Eles gente são uma tem fonte. é uma fonte extremamente valiosa e a gente usa isso como uma prática constante, recorrente,
todo mês, todo quarto, todo semestre, a gente tem algumas revisões. Isso faz parte do nosso ciclo de evolução de tecnologia e implementação de produtos. Então, isso é extremamente importante. Nossa, parabéns por esse espaço de você ouvir os parceiros, porque a gente vê muito de ouvir o cliente, o que é fundamental, mas o parceiro é quem está vivendo a dor, o parceiro conhece as necessidades específicas de um segmento. Por que não Sim, juntar as duas sim, fontes e potencializar em construções de isso aí. tecnologias mais favoráveis, mais dentro do que se necessita? E assim, eu acho que o parceiro é o que escuta o cliente, né? Ou é o que ouve o cliente. E muitas vezes existe ondas de tecnologia. Quando a gente fala de transformação digital, é uma coisa tão ampla, né? Mas a gente escuta, vem ouvindo ondas que saem no mercado. Há um tempo atrás a onda era todo mundo para cloud, hoje de um tempo para cá voltou, agora virou híbrido, multi-cloud, agora a onda é IA. Só que assim, acho que a função aqui é as parcerias, a consultoria, ela tem uma visão de escutar o cliente, fala assim, você quer ir para onde? É IA, tá? É, fabricante, me ajuda nesse sentido. Para que eu quero usar o IA? IA para IA não vai entregar nada, né? Então todo mundo fala que quer, todo mundo fala que é cloud, aí quando vem o custo fica inviável, enfim. Mas eu acho que acho que a função é ser um elo de ligação entre o fabricante e o cliente final, ouvir o cliente, demandar, acho que para o fabricante, ó, pô, o mercado está pedindo isso daqui. Todo mundo fala de IA. Quando você coloca um produto que custa caro, não vou atender todo mundo, mas pô, tem uma fatia aqui de mercado que quer IA para determinada coisa. Então acho que essa Tem que aqui é ter a opções de função de ter implantação. esse elo. Acho que é Isso. bem por aí essa parceria. Eu gosto muito de olhar o trabalho consultivo como a venda do intangível, né? Porque enquanto a gente olha para a parte de infraestrutura do fabricante, a gente consegue ver o equipamento, mas a gente não consegue ter esse trabalho palpável que é o trabalho consultivo É. inteligente. Então, a nossa venda é a venda do intangível, mas a venda do intangível, pautada num fabricante de ponta, a gente consegue levar o cliente a níveis de evolução no ambiente digital dele que é inexplicável justamente pelos cases que a gente tem aqui dentro de casa, certo? Certo. Acho que é exatamente isso. É começar a mostrar para o cliente qual que são os benefícios, o que ele quer ver, quer enxergar e quer ter de resultado final, né? Que no Uhum. final do dia, o que o cara quer é que assim, o que eu ganhei com isto? Não é nem o que eu paguei, é o que eu ganhei. Hoje em dia, o que eu ganhei? Porque não é o custo, é o valor, o que vai trazer de volta. Hoje a gente fala, a gente vê muito mais o negócio do que a infraestrutura. Faz muito mais sentido eu vender a continuidade do negócio do que vender o custo, que na minha época, tenho 45 anos, mas quando eu comecei, a infraestrutura era custo. Quando você falava para um diretor de infraestrutura que precisava comprar equipamentos, o cara Sim, tinha que aprovar sim. um budget que era um absurdo, mas é assim, todo mundo chegava. Hoje vem mudando bastante isso daí. Então, acho que esse é o caminho. Vocês falaram muito dessa união entre a parte inteligente consultiva da Delphia com os equipamentos de ponta da Huawei. O que, no seu ponto de vista, Ricardo, torna essa parceria de fato um sucesso? O que se torna um sucesso é você olhar para o cliente e ter certeza que você está atendendo ele de uma forma adequada, está trazendo produtividade, competitividade para ele. No final, acho que é isso que importa, né? A gente fala, por mais que a gente fale, fale. Lá no final, a nossa dependência está no sucesso do cliente. Se o usuário final ele tem sucesso, é o nosso sucesso. Exato. Basicamente é isso. E não tem coisa melhor do que não só você falar, pô, eu consegui fechar um projeto, não, mas você olhar, conversar com o usuário final e falar, cara, Cara, aquela solução ali que nós implantamos, eu consegui fazer uma transmissão de alta qualidade sem perder qualquer tipo de sinal, com uma flexibilidade fantástica, não precisei mobiliar um caminhão de dinheiro, ou seja, a aplicação da sua tecnologia junto com uma solução de negócio, você sim, trouxe produtividade e você trouxe ganhos ganha. positivos para o negócio do cliente. Para mim, acho que essa é a parte mais divertida de fazer negócios, né? De você desenvolver novos negócios. Acho que é esse caminho mesmo. A gente quer saber se, na prática, como é que funciona. Já a gente já tem um case, mesmo que não seja público, em que a gente possa mostrar para o ouvinte o resultado dessa união entre a consultoria, que é uma parceria estratégica, junto com o fabricante, Frias? Tenho,
tem alguns cases, né? Acho que a gente tem o maior case, que foi o que deu mais proximidade entre HAL e Delphia, foi um grande banco laranja. Hum, Não posso falar o nome, mas foi um grande banco onde nós conseguimos fazer a implementação em grande velocidade para esse banco. Em apenas 6 meses, nós implantamos mais de 2.500 agências aqui espalhadas no Brasil. Uau, Então, assim, quando a gente fala numa tecnologia que a implantação é rápida e estável, então dá uma tranquilidade para o cliente fazer uma migração de uma tecnologia para outra, de um fabricante para outro, muito tranquilo. Então, acho que foi uma parceria perfeita. Para o meu ponto de vista, essa foi uma das parcerias mais perfeitas, porque, novamente, a Delphia sempre faz implantação para vários fabricantes, a parte de serviços. Mas esse projeto específico, nós estávamos fazendo implantação para 2 fabricantes. Com a Huawei, nós fizemos a entrega em 6 meses, porque a uau. tecnologia ajudava, né, É, a implementação. Então, e, a, e aí, sou suspeito de falar, mas há 2 meses eu venho acompanhando um pouco mais de perto a Huawei e eu vejo uma empresa que investe muito, assim, em tecnologia, velocidade, produtos. Então, acho que vem um crescimento aí nos últimos anos enorme nesse sentido. Então, primeiro contato que eu tive com o Huawei foi em 2015, então há 10 anos. E de 2 anos para cá, que foi mais próximo, assim, a mudança que tem em 10 anos, Matsui, eu não sei, você está há é 7 anos impressionante. na Huawei, mas assim, a mudança é muito grande. Então, eu acho que dá uma tranquilidade para a gente ofertar o produto. É, A gente pode falar, Nico. não, tem algumas coisas bem interessantes, talvez, desculpe, Não, mas pode sobre seguir. essa questão de evolução é muito simples. É, dois exemplos muito claros. E na minha época você botava a mão na massa, né? Você Ah, ia lá e configurava isso, aquilo. Hoje você não precisa mais configurar, basicamente. Você conversa com a máquina e a máquina vai fazendo as configurações para você. Você não precisa mais saber exatamente como você configura, você só precisa saber ter uma noção sobre a tecnologia, entender onde você precisa atuar, mas o próprio a ferramenta de gestão, na nossa própria ferramenta de gestão hoje, você tem uma linguagem humana para interação, onde você consegue fazer toda a configuração, onde você consegue resolver problemas, ao invés de resolver problemas em horas, em questão de minutos você resolveu problemas, né? Ele com o uso de inteligência artificial e outras tecnologias mais avançadas. Então, a tecnologia avançou muito nos últimos anos. Isso proporciona novas soluções, novas expectativas e cenários intangíveis, talvez, como você comentou, ah. que hoje a gente está aqui conversando, a gente não tem muita noção sobre o que vai acontecer. E daqui a alguns poucos meses ou anos você começa a ver novas implantações, até com o advento de inteligência artificial, quando bem aplicado nas grandes corporações, a gente vai ter muita coisa interessante acontecendo. Tem um negócio que eu comentar aqui, tirando um pouco do contexto, mas eu vi esta semana, o Banco Central anunciou que, não sei se você viu essa reportagem, o Banco Central anunciou que fez 300 milhões de transações de Pix em um dia. 300 milhões, incrível. Uau, O equipamento que transaciona o Pix é um equipamento da Huawei. Então, assim, imagina 300 milhões de transações no Brasil em um É dia, em impressionante. 24 horas. É impressionante, assim, você pensar a quantidade de movimentações que tem e se esse equipamento parar, É, o impacto que dá hoje em dia na economia brasileira. sim, e Então, assim, como que mudou e como que é estável o equipamento nesse sentido. bastante. eu penso nessa hora como a gente está falando de relações B2B aqui, mas a gente nunca consegue deixar de pensar no B2C, né? Cada vez mais as empresas são B2B2C. Sim. Então, nesse volume altíssimo de transação, a gente também está falando com um comportamento de um usuário que cada vez mais não tem tempo. Uhum, Tudo tem que ser instantâneo e rápido. Essa velocidade, ela está cada vez mais transformando as relações das empresas B2B. claro. Então, hoje, quando a gente começa a atender um cliente como esse case que você citou, certamente escalabilidade, velocidade e principalmente contar com um parceiro que vai conseguir resolver as coisas de uma forma muito veloz, que é de acordo com o que o usuário precisa, eu acho que é fundamental, né? Então, as empresas B2B precisam estar ligadas nesse movimento instantâneo que as Sim, empresas estão. Eu preciso entrar num aplicativo de banco, rapidamente fazer um Pix, eu não tenho tempo. sim.
né? E hoje todo mundo tem o poder de escolha num único clique. Eu posso escolher uma marca ou outra. Se de repente o ambiente dela de TI não estiver adequado para entregar essa agilidade que eu preciso, faz sentido? Claro, Faz. você muda, vai para o próximo. Tem que ter Exato. E, velocidade, tem que ter estabilidade também, né? e hoje, se demorar mais do que alguns segundos, Ah, você desiste. Antigamente, demorava alguns minutos só para conectar, né? é verdade. Então, assim, como que a Barulhinho gente do cada vez modem. mais exige. Mas voltando um pouco no tema, eu fiquei impressionado com o volume, Matsui, mas eu imaginei toda a infraestrutura por trás. Imagina equipamento de backup, contingência de tudo isso daí. Claro. Quantas Porque, assim, pessoas e quantos equipamentos? É. que faz esse ecossistema rodar, né? E a gente pode dizer que esse caso do Pix, ou mesmo esse caso que você citou sobre esse número alto de agências que a gente atendeu, eu posso afirmar que certamente esse tempo de 6 meses, ele não seria eficaz se a gente não tivesse um parceiro entendendo bem da necessidade do cliente e trazendo essa velocidade. Então, pensando nisso, Ricardo, se a gente tivesse que olhar justamente o impacto que você percebe de um fornecedor, no caso, uma consultoria e um cliente trabalhando de forma integrada, além da velocidade e da escalabilidade, o que mais você vê de vantagens? O próprio uso da tecnologia, né? Como eu falei, eu ressaltei bastante, acho que a tecnologia, ela, por tecnologia, não serve para nada, mas se a gente conseguir aplicar de uma forma que o cliente tenha mais produtividade, tenha resultados positivos, acho que esse que é o ponto importante. Então, o fato de ter um parceiro consultivo e um fornecedor de infraestrutura com tecnologia e confiabilidade, você tem uma fórmula de sucesso para chegar lá. Mas se você não usar essa fórmula de forma adequada, nada te serve. Então, eu acho que a gente tem o poder, como empresas e como parcerias, de conseguir fazer coisas muito diferentes no mercado, e efetivamente nós estamos desenhando isso e executando em algumas frentes, mas tirando esse lado, não, você fica muito, né, você não Sim. tem esse potencial, e você não consegue trazer esse efeito para o mercado. Muito bom. E olhando um pouco para o futuro, né, que tendências que vocês enxergam sobre as parcerias estratégicas, elas serem de fato importantes para os decisores de tecnologia quando pensam em modernizar as sua infraestrutura? Então, eu queria começar pelo Frias. Eu entendo que cada vez mais, eh, cada vez mais você tem que estar próximo ao cliente e ao negócio do cliente. Entregar, você focar no negócio, não na infraestrutura como um equipamento por equipamento, para mim isso já foi a onda. Então a gente tem que estar muito ligado ao negócio, entender a dor do cliente, entender a necessidade. E assim, para mim, esse é o futuro. E se você não estiver plugado no negócio, por exemplo, a gente atende aqui diversos segmentos, mas, por exemplo, se não está ligado ao mercado varejista para atender o varejo, não faz sentido você vender equipamento para um varejo. Então, assim, saber que existe sazonalidade no varejo, que existe Black Friday, que acabamos de passar Uhum. por isso. Então, assim, se você não tiver plugado nisso daí, entender a necessidade de cada um deles. Se você tem necessidade de uma agência bancária que tem os horários de pico, que tem os horários de que pode parar uma agência, se você não entender que um equipamento, que um servidor tem que ficar funcionando 24/7 e não pode parar, mesmo esse equipamento tem que fazer backup. Então, assim, é tudo, acho que é ligado no negócio, na necessidade. Então, assim, para mim, esse é o futuro. Se você não tiver plugado aí, você está fora, para mim, você está fora do mercado. É. E a gente, até como fabricante chinês, né? É, eu digo fabricante chinês porque a gente nasceu na China, né? Mas hoje nossos centros de pesquisa são espalhados pelo mundo. A gente tem mais de talvez 60% das nossas patentes são registradas fora da China, mas a gente tem uma vantagem de ter a dominância na China, né? A China hoje, talvez as 5 maiores cidades lá são cidades de mais de 20 milhões de habitantes. Então imagina para você fazer uma gestão do modelo desse tipo de ambiente para essas empresas que estão fornecendo para essa quantidade de pessoas. Então a gente tem um cenário muito enriquecedor quanto à diversidade das aplicações, estabilidade, performance, como você falou, e Sim. estabilidade das aplicações. Eu acho que, do nosso ponto de vista, a gente consegue trazer muito dessas práticas, melhores práticas que existem hoje lá, né? E obviamente a Delphia também tem olhado para isso, como Uhum. que a gente tem executado, como que outros países mais avançados em várias questões tecnológicas têm usado essas soluções e aplicado isso para os ambientes empresariais e trazido isso importado para o Brasil, né? Acho que isso é uma grande Sim. vantagem. Talvez no passado a gente olhava muito para o nosso coração, olhava muito para o nosso território
território, e eu até falava isso, falava, pô, o Brasil sempre foi um país muito avançado em várias questões, né? E aí, e uma coisa que eu comento, assim, eu sempre olhava muito para o sistema financeiro, apesar de não estar imensamente, né, muito lá imerso no segmento financeiro, eu olhava para o segmento financeiro, as soluções, e eu ficava encantado. Eu falava, nossa, nós somos super avançados. E somos mesmo muito avançados, né? Tá aí o exemplo Uhum. do Pix, que é uma das soluções mais avançadas do mundo. Mas quando você olha para um ambiente chinês, onde o cara coloca um ambiente de um banco digital em 18 meses no ar e atende bilhões de pessoas, é impressionante a capacidade do uso de tecnologia, né? Como ele fez isso? Como que a gente não consegue fazer isso? Ou como que a gente consegue importar algumas partes desse conhecimento, dessas práticas e trazer para o nosso segmento? Então, esse é o nosso papel como fabricante, até de fazer essa interlocução entre o que existe de melhor prática num território bastante amplo de aplicabilidade dessas Sim. tecnologias, junto com a Delphia para trazer para os nossos clientes. Eu acho que esse é o avanço da tecnologia, como a gente consegue chegar do outro lado. Estamos chegando na reta final, eh, e eu queria fechar com uma pergunta que é a seguinte: eu sou uma empresa que quero modernizar a minha infraestrutura e, com certeza, está batendo na minha porta uma série de parceiros. Você, como conhece muitos parceiros, está mergulhado nisso, Ricardo. Que dica que você pode dar para que esse cliente faça uma escolha certa de um parceiro para ajudar nessa evolução? A escolha certa é fundamental do parceiro, né? De qualquer forma, independente do que seja, porque no final é um investimento, ele não é um custo, e esse investimento é investimento a longo prazo, como a gente já discutiu. E o investimento ele tem que ser muito ponderado sobre o valor do que você está comprando, aonde você vai aplicar e como você vai aplicar. Por isso é extremamente importante ter uma escolha correta de um parceiro consultivo, ou do fabricante que vai estar apoiando esse parceiro. É, são vários, a gente vê vários casos, né? Infelizmente, não todos os casos são casos positivos, mas é fundamental olhar muito bem para o parceiro que seja uma empresa que esteja do seu lado. E eu até cito alguns outros profissionais que trazem para a gente algumas soluções que não necessariamente é o que eu quero, é o que ele quer me vender. Se eu puder usar até o próprio ambiente bancário, às vezes tem um gerente de conta que ele quer te vender uma coisa que é melhor para ele, não necessariamente para você. Hum, E ele te faz acreditar que aquilo é bom para você, mas não necessariamente é. Né? Eu acho que o parceiro consultivo, a Delphi, ela tem essa capacidade, né, de, como curadores, olhar exatamente para a problemática do cliente e trazer a necessidade do cliente. E trazer a solução, a melhor solução para poder fechar esse tipo de ambiente. Acho que esse é o X da questão de poder achar esse integrador consultivo de forma adequada. muito bem. Para você, Frias? Eu acho que assim, o parceiro, acho que a gente pode falar muito, tem muito parceiro que atua muito na pré-venda e na venda. E eu acho que o parceiro é o que faz isso de end-to-end, né? Fim a fim. Desde a pré-venda, da venda e do pós-venda. Então, assim, quando você acompanha o resultado de entrega final, se é esperar, o que o cliente esperava, acho que é isso que o cliente tem que ver. Qual que são os cases de resultado, como que esse parceiro opera depois da venda. Porque tem muito parceiro que só vai lá para tirar o pedido. Yeah. E depois, novamente, né? Tecnologia por tecnologia não se implanta sozinho, né? Tem que ter alguma inteligência humana, graças a Deus, né? Senão não estaremos aqui, né, Matsui? Uhum. Então, eu acho que assim, você tem que ver tudo, desde a pré-venda, venda e pós-venda. E eu acho que é isso que a Delphi se propõe, é entregar do começo ao fim. Muito bem. A gente sabe que a gente vive um mundo cheio de excessos, né? Excessos de parceiros, excessos de possibilidades, excessos de tecnologia. Como que você escolhe aquilo que é mais adequado para você? E aqui a gente acabou de ter duas dicas importantes. Eu espero que essas dicas e o podcast todo ajude você, ouvinte, a saber escolher aquele que vai seguir com você nessa jornada de evolução digital. E foi por esse motivo que a gente estava aqui nesse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Frias, quero agradecer ao Ricardo pelo tempo, por esse bate-papo. Quero incentivar vocês a deixarem os comentários, interagirem com a gente aqui no podcast, que certamente as suas interações vai ajudar a gente a formar conteúdos cada vez mais relevantes e que ajude você a fazer as melhores escolhas. Espero encontrar vocês em breve nos nossos próximos episódios. Continuem acompanhando a gente. Até breve. Tchau, tchau.